Nenhuma obra de arte é criada no vácuo. Nenhum filme existe no vácuo. Esse filme da Mulher Maravilha não existe no vácuo e a gente meio que tem que avaliar ele no contexto em que nós estamos, no contexto em que nós vivemos. Então, além das questões que eu vou discutir um pouco mais pra frente, tem o fato de que esse filme está no universo cinematográfico da DC. E se a gente lembrar que toda a experiência cinematográfica da DC até o momento é apenas 100% raiva, confusão e vergonha, sim, Mulher Maravilha é o Cidadão Kane da DC no cinema e é um puta filme foda. Porque até agora foi tudo horrível. Tudo completa e absolutamente horrível. E esse filme não é completa e absolutamente horrível. Ele é um filme decente. É isso que eu vou chamar Mulher Maravilha. É um filme decente. Ele é um filme de origem de super-herói como a gente já viu milhares de filmes de origem de super-herói. A gente consegue até bater os filmes da Marvel com qual é parecido com qual. O Doutor Estranho é muito parecido com o Homem de Ferro, por exemplo. Então, a gente já viu essa história sendo contada milhares de vezes, e essa é mais uma dessas versões dessa história sendo contada milhares de vezes. O que não chega a ser exatamente um problema. Esse filme tem que ser básico. A DC já tentou fazer um filme que deveria ser básico, que é o Batman vs Superman, e eles tentaram fazer o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen ao mesmo tempo. E, assim, você não tá fazendo a desconstrução dos heróis. Você tá fazendo os heróis. Você não precisa desconstruir eles. E esse filme não tenta ser nada mais do que ele é. Ele é apenas a origem da Mulher Maravilha. E ele é um filme decente. Tem coisas que me incomodam nele. Ele tem pequenos problemas que me incomodam e que me fizeram não entrar exatamente no filme ao longo dele. Como, por exemplo, o fato de que aquele conflito inicial da mãe da Mulher Maravilha, mãe da Diana, a Hipólita, não querer que ela treine pra ser uma guerreira, eu acho que não se sustenta. Porque você entende, apesar de uma introdução meio esquisita, tem lá uma coisa como se fosse pintura clássica, mostrando o passado dos deuses e como Ares causou a guerra no mundo, e aí Zeus criou as Amazonas, um negócio assim. E não fica muito bem claro qual é a função exata das Amazonas, porque naquela cena elas são mostradas menos como guerreiras e mais como musas inspiradoras da paz. Elas suspiram no ouvido dos homens para que eles parem de lutar, por exemplo. E logo depois mostra as Amazonas em Temícera, a Ilha Paraíso, e elas estão treinando porrada para uma guerra que nunca vem. Mas a gente sabe que elas são guerreiras. E a mãe dela diz que ela não pode treinar e que ela não pode ser uma guerreira porque ela não sabe o que ela é de verdade e tudo mais. E depois a gente fica sabendo o que ela é de verdade. E sem dar um spoiler específico, o que ela é de verdade, o que a Diana é de verdade, é exatamente o que a Diana vem dizendo que ela é. A função dela é exatamente a função que ela sempre diz que ela era, e é a função das Amazonas no fim das contas. Então o conflito da Hipólita não querer que a filha lute e saia pro mundo para impedir a guerra é só porque precisa de um conflito. Senão aquele começo do filme teria 5 minutos. O fato de que aparentemente foi uma grande coincidência que ninguém tenha entrado em Temícera até aquele momento, porque não existe uma barreira. Existe só uma névoa que bloqueia o Temícera, né? Bloqueia a visão das pessoas. Porque os caras meio que andam em linha reta e passam por essa barreira e eles entram lá. Então não tem nada que realmente impeça ninguém de passar. Eu tenho pra mim que essa barreira é só uma barreira que protege Temícera do Murderverse do Snyder, esse universo de tristeza e morte e decadência que é o resto do universo DC no cinema. Temícera é o único lugar onde o sol brilha.
aparentemente. Então já é alguma coisa. E aí logo depois tem a Mulher Maravilha e o Steve Trevor num barquinho, e considerando que o cara fugiu do Império Otomano, que até onde eu entendo é onde fica hoje a Turquia, e ele foge do Império Otomano sendo perseguido pelos caras no mar, e ele cai em Temícera, então Temícera fica mais ou menos no mar Mediterrâneo, porque deve ficar próximo da Grécia, e aí eles pegam um barquinho, uma jangada, ela dorme, e eles pegam uma carona com um barco cargueiro, pesqueiro, e eles já estão em Londres. E a edição faz parecer que foi durante uma cochilada dela que eles passaram por todo o mar Mediterrâneo. Essa cena é meio ridícula. Não é um grande problema, não é o fim do mundo, mas são coisas que foram me incomodando durante assistir o filme. Mas, tirando essas pequenas coisas, eu acho que já é positivo o fato de que nesse universo DC a gente finalmente tem uma história sobre uma heroína que quer salvar pessoas, basicamente. Ela vê uma guerra acontecendo e fala: caralho, tem uma guerra acontecendo. Por que eu não tava sabendo que tem uma guerra acontecendo? E ela vai lá e vai acabar com a guerra que está acontecendo. Porque é isso que ela faz, ela é uma heroína, ela quer acabar com guerras que causam sofrimento e morte para as pessoas. E não dois caras muito poderosos que olham um pro outro e falam: mano, pode ser que ele seja uma ameaça, eu tenho que matar ele! E eu gosto da ideia central do filme, a ideia de que a Mulher Maravilha é uma heroína preto e branco, uma heroína bem contra o mal. Pra ela é simples, tem uma guerra, a guerra é ruim, provavelmente é causada por Ares, o deus da guerra, que causa coisas ruins. Ela não tem nenhuma prova quanto a isso, mas é plausível de ela supor, já que ela ouviu as histórias de que quem causa guerras é Ares e tá rolando uma guerra, deve ser Ares. É assim que me foi ensinado a vida toda. E ela é uma heroína preto e branco num mundo de tons de cinza. Inclusive, tinha uma preocupação de muita gente, porque, se eu não me engano, a origem da Mulher Maravilha nos quadrinhos, o começo da Mulher Maravilha nos quadrinhos, é mais ligada com a Segunda Guerra. E eles escolheram pra esse filme fazer a Primeira Guerra. E eu acho que faz até sentido, porque você se colocar na Segunda Guerra Mundial, você tem a figura dos nazistas, e eles são muito vilão. É muito óbvio que eles são do mal. E esse filme precisava de um pouquinho de tom de cinza. Não dava pra você colocar uma figura que represente tanto o mal. Ele precisa de nuances. Por exemplo, o parlamento inglês lá, o pessoal do exército inglês debatendo no começo e falando que, cara, você só tem um caderno, você não tem prova o suficiente, a gente não pode simplesmente entrar lá e fazer isso, tem protocolos de guerra. E a Diana fala: porra, mas vocês vão debater aqui que não tem prova o suficiente, não vão salvar pessoas, pessoas podem morrer com esse plano lá da Doutora Veneno, um negócio que corrói pessoas e o caralho a quatro. Então essas áreas cinzas são interessantes. Representado até pelo fato de que eu fiz a brincadeira que só bate o sol em Temícera, porque tem essa clara diferença entre o mundo de Temícera cheio de cores, e quando ela acorda em Londres, e Londres é cinza e horrorosa, porque o mundo de fora é cinza e horroroso. Enquanto tudo era simples, e elas estavam isoladas em Temícera, achando que estava tudo bem, que elas foram isoladas por Zeus lá, existe um monte de coisa acontecendo no mundo que ela não tá vendo, e ela fica indignada com isso. Então a indignação dela é genuína, tanto pelo histórico de vida dela, pelos valores que ela aprendeu ao longo dos tempos. Esse é um filme, por exemplo, ao contrário do Homem de Aço, eu acabo tendo que fazer essas comparações, não tem muito jeito, ao contrário do Homem de Aço, que era um filme onde todos os personagens à volta do Superman bradavam o fato de que ele tinha valores e moral e ideais, enquanto o próprio personagem simplesmente não dizia nada e parecia não acreditar em nada, só reagia a tudo que acontecia. A Mulher Maravilha tem ideais muito claros e muito simples. Ela é uma personagem propositalmente simples que tem que encarar o fato de que o mundo não é tão simples assim. É aí que entra pra mim um problema que é um problema de verdade no filme da Mulher Maravilha. A começar pelo fato
de que por mais que o mundo seja um mundo cinza e que tenha essa diferença visual, por exemplo, entre Temícera e o resto do mundo, o mundo dos homens, o mundo do patriarcado, como é nos quadrinhos chamado o mundo da mulher, o mundo dos homens, né, fora de Temícera. Tem essa diferença visual e tem a clara ideia de que o mundo é complexo demais, inclusive vários discursos sobre isso. Uma das coisas que mais me incomodaram é que eu acho que tá todo mundo, 100% dos atores estão atuando muito mal, porque eles estão todos muito caricatos. E não chega a ser um problema per se que todos os casos em que um filme tem atuações caricatas seja ruim. Não é isso. A questão é que não podia ser caricato. O vilão principal desse filme, que é o General Ludendorff. Esse General Ludendorff, ele não é um nazista, porque não existe nazismo ainda nessa época, mas ele é nazista. Ele é da SS, ele é muito mal. Ele é mal feito pica-pau. Ele dá uma risadinha maléfica num certo ponto, se eu não me engano. E ele fala sobre a guerra e a batalha e a morte. E todos eles fazem... E tem a Doutora Veneno, que é uma mulher que é uma cientista e a cara dela é deformada e tal. Enquanto que os heróis são muito do bem. Por mais que tenha a tentativa de fazer com que o grupo do Steve Trevor não seja completamente do bem, porque fala que um é um contrabandista, o outro luta sem honra, ele é um sniper, né? E tem um homem que mente, que é um espião, que é o Samir. E no fim das contas o próprio Steve Trevor faz as três coisas, então ele é as três coisas, ele é bandido e ruim de três maneiras diferentes e tal. Eles são muito do bem, sabe? Não tem muito jeito. A maneira como é apresentado esses personagens, eles são todos muito do bem. Eles não fazem nada exatamente ambíguo. Eles fazem porque o conceito do que eles fazem é ruim do ponto de vista dela. Mas eles não são ruins. Eles são gente de bem tentando salvar o mundo, no fim das contas. Então, isso é um problema. O maior problema mesmo, eu vou ter que dar um corte de spoilers aqui. Vocês voltem nesse tempo que eu tô colocando na tela, porque é o final do filme. Esse filme tem basicamente o mesmo problema que eu acredito que o Ghost in the Shell tem. O Ghost in the Shell tem um problema de que ele diz algo, ele declara algo na fala dos personagens, os personagens dizem a mensagem do filme, mas ele mostra exatamente o contrário. A ideia central do filme eu gosto muito, de verdade. Eu acho que é uma ideia muito bacana eu acho que é talvez a melhor utilização possível no conceito, a melhor utilização possível desse universo DC que nós temos hoje, que é um universo do Snyder, onde tudo é horrível, e o texto de abertura do BVS é basicamente: os heróis chegaram e tudo ficou ruim, o mundo era maravilhoso antes e agora que nós temos heróis tudo está uma merda. A ideia desse filme é que a Mulher Maravilha é uma personagem preto e branco e ela tem que entender que o mundo não é preto e branco como ela achava que era, o mundo é cinza. Então ela vai atrás do Ares, porque ela acredita que Ares, deus da guerra, que inclusive eu não gosto muito do fato desse deus da guerra ser menos um deus da guerra, da batalha e da honra da batalha, e ele é mais tipo um deus da discórdia. Ele é menos Ares e mais Loki como arquétipo, digamos. Mas enfim, ela vai atrás desse Ares porque ela acredita que é ele que está causando mal no mundo. Ela mata um cara que ela acha que é o Ares, o Ludendorff, e não é. E a guerra continua rolando. Ela fica: caralho, por que a guerra continua rolando? Eu acabei com a causa do mal. E o Steve Trevor fala: não, e se não tiver Ares? E se não tiver nenhuma força externa causando o mal do mundo? E se o mal do mundo for realmente as pessoas que estão nele? E a guerra é causada porque as pessoas são assim. E isso acontece. E a gente não pode mudar a natureza do ser humano. E isso é uma ideia muito interessante. É uma ideia muito legal. Se o filme não mostrasse exatamente o contrário logo depois. Porque a gente tem o Ares de verdade, um personagem que estava lá
no núcleo de Londres. Eu esqueci o nome desse cara. Esse cara, na verdade, é o Ares. E a Mulher Maravilha luta com ele numa batalha de CG genérica no fim. E quando ela acaba com esse cara, com o poder do amor, eu acredito no amor! Aí ela solta um raio do Ultraman no maluco. E ela vence o cara e os soldados se abraçam automaticamente. Os soldados alemães levantam e falam, porra, que... ainda bem! E se abraçam, e tá tudo em paz. Corta! A guerra acabou em Londres, tá todo mundo batendo palma, e todo mundo comemorando, e o caralho a quatro. Então, ele diz que, na verdade, não é uma causa externa que fez com que as pessoas guerreassem. Mas aí, quando ela acaba com a causa externa, todo mundo para de guerrear. Então era uma causa externa. Então não é o coração dos homens que é ruim. Ele é corruptível, mas não é exatamente ruim. Porque quando você acabou com Ares, tudo acabou. Exatamente como o filme tinha dito que não era há 5 minutos atrás, e acabando com uma mensagem muito melhor e só criando uma mensagem genérica de tinha um inimigo e deu merda, mas agora tá tudo bem. Então isso eu achei bem bosta. Isso realmente me incomodou no filme. O resto são pequenos probleminhas. Então, ele tem um problema muito grave no fim que eu acabei de falar, se você assistiu essa parte dos spoilers. Ele tem alguns probleminhas aqui e ali, mas no fim das contas ele é um filme de origem normal como qualquer outro. E quando eu digo que ele tem que ser básico, eu acho que ele realmente tem que ser básico por conta do contexto em que nós estamos. Nós estamos num mundo em que os filmes de super-herói são os maiores filmes dos nossos tempos. E até agora, os maiores filmes dos nossos tempos foram protagonizados por uma série de homens brancos chamados Chris. E estava na hora de ter uma heroína. Demorou demais pra ter uma heroína que pudesse contar a história de um outro ponto de vista. Ou pelo menos que representasse algo ligeiramente diferente. Inclusive, se a gente pensar especificamente no universo da DC no cinema, a gente tem um monte de homens se batendo, um monte de montanha de músculos se matando porque eu tenho que te matar. E aí você tem uma mulher que chega e fala, gente, vamos parar com esta porra. Que é a grande mensagem desse filme no fim das contas. Puta que pariu, chega! Então mesmo que ele seja um filme médio, eu realmente não acho que seja um problema ele ser um filme médio, porque ele tem a sua importância no nosso momento atual do cinema. Então eu realmente acredito que não é um filme fantástico, mas também acho que as pessoas não tinham um foda-se, né? Cada um fala o que quer. Eu só não concordo com quem brada que o filme é foda, incrível e fantástico. Mas eu acho que quem está feliz com a existência do filme tem mais é que ficar feliz com a existência do filme, sim. O filme tem o seu valor no contexto em que a gente vive, com certeza.